Olá, Deus abençoe a todos. Eu sou o Saulo de Tarso. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, onde nós vamos discorrer sobre este tema, o justo Ló e a política. Continuando este vídeo que eu falei anteriormente sobre o cristão e a política, um grande exemplo, ou um grande personagem que nós temos para abordar a respeito deste assunto foi Ló, que conviveu ali com Abraão, ou viveu ali no mesmo período, né, nos dias de Abraão. Abraão que é chamado, né, pela Bíblia o pai da fé, que é o tipo do eleito, do cristão genuíno, o qual nós desejamos ser, né, o qual nós desejamos fazer parte deste grupo. Mas nós temos também este grupo representado por Ló, que se envolve com a política, foi até prefeito ali de Sodoma, Sodoma que foi citada por Jesus lá em Lucas 17, citando que os dias da sua vinda seria como foi nos dias de Ló, ali nos dias de Sodoma. Então é realmente um personagem muito importante e que traz aí várias características que nós podemos abordar dentro deste assunto. E também gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam este vídeo, vocês que tiveram a humildade de assistir ali o conteúdo, sem julgar o livro pela capa, né? Antes de ler o livro, muitas pessoas já trazem ali um julgamento, está envolvendo com política, tá fazendo campanha para a direita ou para a esquerda, e vocês que assistiram o conteúdo ali completo, integral, vocês viram que o objetivo não foi esse, simplesmente trazer as escrituras, trazer uma orientação para as pessoas e uma reflexão que, apesar de nós todos, né, principalmente os cristãos, saber que este mundo ainda é controlado pelo maligno, mas que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é exatamente contra os espíritos, contra o diabo e não contra as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, como Jesus nos deu este exemplo, combater o pecado, mas amar o pecador. E uma grande referência para nós aqui, que é o profeta William Branham, e para vocês que têm me acompanhado, que não conhecem acerca dele, eu vou trazer aqui alguns textos, algumas citações dele, e vocês acompanham comigo essa leitura, e como ele, com sua sabedoria ali, com sua maturidade, seu equilíbrio, ele lidou com isso de forma bem natural, apesar de nos trazer todos os ensinamentos bíblicos a respeito do assunto, ele também nos deu exemplo de como agir, de como lidar com isso, sendo ali um cidadão norte-americano, né, morou ali nos Estados Unidos. Então nós podemos tomar este exemplo para nós aqui brasileiros, como lidar com essa situação aqui também no nosso país. Não estou aqui para te influenciar a votar na direita, na esquerda. Eu sei que tem pessoas que interpretam desta maneira, mas acredito eu que você tem a opção, além dessas duas aí, de votar em um candidato ou em outro. Você tem lá votos nulos, votos brancos, você decide o que vai fazer com o teu voto. Eu só quero aqui ser uma ferramenta, um canal que vai te trazer orientação bíblica, que vai te trazer reflexão, para você pensar um pouquinho fora da caixa, vamos dizer assim, fora do que até muitos chamados cristãos que tomam essa palavra apenas a letra, e a letra mata. A gente vê muitas pessoas usarem a palavra de Deus apenas para matar as pessoas, apenas para apontar ali o pecado, apontar o erro, mas nunca são aquelas pessoas para direcionar esses pecadores ao Calvário. Nunca são aquelas pessoas para apresentar o amor de Deus, o perdão de Deus para essas pessoas. Então, eu lembro dos terroristas, né, daqueles que seguem ali o Islã, mas são homens bombas, pessoas que explodem, que usam aquilo para matarem outros, para se matarem. E é o que tem acontecido muito dentro desse povo da mensagem. Utilizam parágrafos do profeta, utilizam escrituras, não porque eles creem naquilo e querem que as pessoas conheçam a verdade, mas só para provar, alimentar as suas arrogâncias, que eles conhecem, que eles estão certos e para eles estarem ali por cima, né, das pessoas, que eles sabem e todo mundo está errado, eles detêm a verdade, enfim. Então não é o tipo de espírito que estava no próprio profeta e nem o espírito que estava em Jesus. Porque essas pessoas, com certeza, se eles convivessem ali com Jesus, eles eliminariam aquela mulher samaritana que estava no seu sexto casamento, com seu sexto marido, eles eliminariam
uma Maria Madalena da vida, eliminariam um Zaqueu, eliminariam todas aquelas pessoas ali que não tinham reputação e que naquele momento estavam ferindo a palavra em alguma coisa. Então, possuir apenas a letra, a gente sabe que, como diz a própria Escritura, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então eu desejo apresentar para vocês não só aqui o conhecimento, a letra do que diz a Escritura, mas eu quero transmitir para você o Espírito que vivifica essa letra, esse Deus que está por trás desta letra, que ele não é algo extremista, não é algo legalista, mas que mesmo assuntos polêmicos, assuntos que levam a discussões, que muitas pessoas vão puxar para um lado, outras por outro, mas que esse Deus, ele tem o centro disso tudo, tem o equilíbrio disso tudo, e ele, como ele esteve aqui na Terra, ele também precisou pagar impostos, ele também precisou respeitar as autoridades, e ele próprio escreveu na sua Bíblia, né, que estas autoridades foram constituídas por Deus. Então, as pessoas, elas precisam ser orientadas disso, né, porque saber que direita ou esquerda é tudo controlado por Satanás, todo mundo da mensagem, todo mundo cristão, todo mundo que tem o mínimo de informação bíblica sabe. Saber que o comunismo, que um lado é comunismo, outro lado é anticristo, todo mundo sabe. Mas e aí? O profeta também nos seus dias, ao mesmo tempo que ele nos orientou sobre isso, porque nós somos orientados através do profeta de coisas que estão acontecendo muitas vezes, mas de coisas que vão acontecer ainda. Só que nos traz o conhecimento disso antecipadamente. E muitas vezes as pessoas acabam agindo de forma que eles querem eliminar as pessoas, eles querem lutar contra as pessoas, enquanto deveriam estar lutando contra os espíritos, sendo que eles mesmos agem como políticos. Eles mesmos agem muitas vezes com um espírito comunista dentro das igrejas, ou dentro de seus cotidianos, politicamente. Eles mesmos muitas vezes agem com um espírito anticristo, ferindo alguma palavra, qualquer coisa que é antipalavra é anticristo. Então, olhar lá para o mundo, olhar para as denominações, olhar para o mundo político e ver isso é muito fácil. Agora nós precisamos examinar a nós mesmos e observarmos se nós não estamos agindo, tendo essas atitudes, porque são espíritos, são espíritos. Então, meus queridos, trazendo aqui este personagem, Ló, que é muito citado, né, no meio cristão, você que não conhece, vai conhecer aqui um pouquinho, porque foi um personagem que ele se envolveu com a política. Ele se envolveu em Sodoma, ali ele vislumbrou que seria próspero, que teria uma vida de status, uma vida mais confortável, e Abraão, que é o principal personagem nesse contexto, ele visou mais uma vida espiritual, uma vida de alcançar as promessas de Deus, de obedecer a Deus, de estar na presença de Deus. Então Ló foi aquele crente natural, que visou mais os lucros, que visou mais uma vida confortável aqui nesta terra. Então, se você voltar em Gênesis 19, você vai observar que Ló recebeu a visita ali de 2 anjos, né, em Sodoma, no entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com sua face em direção à terra. Então, é um evento que aconteceu ali, que Jesus disse como foi nos dias de Ló, né, quando Jesus esteve aqui na terra. Tem várias características ali, e uma delas é a questão da política, né, a religião unindo-se com a política, ou a política unindo com a religião. Então veja, eu quero trazer aqui uma pergunta. É possível então, que a Bíblia chama Ló de justo, eu vou ler, acredito que eu trouxe aqui essa escritura. E Ló era um político, Ló era prefeito da cidade, né, de Sodoma. Então é possível ainda, né, é possível existir um político honesto, é possível existir um prefeito aqui no caso, né, alguém que está envolvido com a política e que seja honesto. É claro que quando a gente pensa nisso, quando a gente analisa isso, várias vezes a gente já viu acontecer de pessoas bem intencionadas, pessoas até então honestas, mas quando chegaram ali no Congresso, quando então chegaram naquele ambiente, elas acabaram se corrompendo ali ao longo do tempo, e daí veio escândalos de um lado, do outro, e essas pessoas se corromperam. Agora, a pergunta que eu quero deixar para você refletir. Essas pessoas se corromperam porque estavam naquele ambiente? Ou essas pessoas
já tinham isso dentro de si, e isso só não manifestou porque não tiveram oportunidade antes. E quando então estavam nesse ambiente, aquilo foi a oportunidade para manifestar o que estava dentro de si. Aqui no meu canal, depois se você quiser dar uma olhada, assistir, eu falei sobre filhos do reino, filhos do perverso, né, filhos de Deus, filhos do maligno, essas duas sementes. Também falei um assunto sobre cada um produz segundo a sua espécie. Então veja bem, tudo que a semente precisa, claro, falando aqui bem simplificadamente, é de ser plantada no solo, ela receber sol e chuva. E ela vai produzir conforme a sua espécie, porque já foi dito uma palavra de Deus lá no Gênesis, que cada semente produz conforme a sua espécie. Então eu e você, nós vamos produzir conforme a espécie, conforme a semente que nós temos aqui dentro. E muitas pessoas, ao longo do tempo, como por exemplo, Judas. Judas estava na igreja, estava congregando com Jesus, estava no grupo de Jesus, mas a espécie dele ainda não tinha manifestado, porque ele ainda não tinha tido uma oportunidade. Quando ele teve uma oportunidade para vender Jesus, para trair Jesus, ele assim o fez. Então veja bem, Ló, a Bíblia mostra que ele estava insatisfeito com aquelas práticas de Sodoma, que ele estava clamando contra aquilo, que a sua alma gemia contra aquilo, mas, no entanto, ele não tinha como mudar aquela realidade. Por quê? Qual que era então o correto Ló fazer? Como Abraão, não estar naquele ambiente. Porque aquilo não representava os valores, os objetivos, o propósito da vida de Abraão. Só que como Ló, infelizmente, ele, como muitos crentes, como muitos hoje, eles se envolvem com essas coisas do mundo, então eles acabam estando nesse ambiente, ali os seus valores são muitas vezes feridos com essas coisas, mas nem por isso eles se corrompem ali. Como Ló, a Bíblia chamou ele de justo, estava ali em Sodoma, estava lidando com a política ali da cidade, mas ele não se corrompeu. Então, é muito difícil disso acontecer, porque querendo ou não, existe a influência de você estar naquele ambiente, e toda a corrupção, e toda a sujeira que existe, e toda a pressão que a pessoa enfrenta, não só na política, mas em qualquer área hoje, em qualquer área. É porque a política acaba sendo algo que destaca, mas em qualquer profissão hoje, a pessoa ela tem essa pressão de ceder à corrupção ali ou não, porque a corrupção nós poderíamos citar aqui Gênesis 6, porque Jesus apontou também os dias de Noé. Para você que está me ouvindo, que talvez não saiba disso, os dias que nós estamos vivendo, Jesus disse que são semelhantes aos dias de Noé. E nos dias de Noé, a Bíblia fala que o coração do homem só maquinava maldade, que era corrupção generalizada. Então não é só na política, é em todas as áreas. Então eu gostaria de chamar a atenção para os cristãos que conseguem ver a corrupção na política, a corrupção nisso e naquilo, para examinar também internamente corrupção dos pastores, corrupção das igrejas, esses cristãos, na hora de fazer negócio, se eles estão sendo honestos. Porque é fácil falar dos que estão lá lidando com milhões e bilhões. Será que se você tivesse essa oportunidade de lidar com essas coisas, de estar numa oportunidade dessa, será que você seria honesto? Porque, como eu citei no outro vídeo, muitas vezes são desonestos em relação a um documento irregular, do carro, ou seja, de outra coisa, a um imposto da residência, IPTU, qualquer coisa que seja. Está ali irregular e consegue ver a sujeira na política. Mas e a sujeira na sua casa, na sua vida? Porque Ló, apesar de estar lidando com a política, a Bíblia chama ele de justo. Agora, em pessoas que, por causa de pouca coisa, se corrompem. E pessoas que, por causa Judas vendeu por 30 moedas, e pessoas por muito menos que isso, estão traindo Jesus. Então eu quero chamar nossa atenção para isso. Porque as pessoas, hoje,
e sempre, mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo, elas não querem saber só de letra. Letra todo mundo tem, as pessoas querem ver um testemunho, querem ver uma vida. Elas querem ver essa essência, essa vida que estava em Jesus Cristo, que estava naquela igreja, essa vida emanando dessas pessoas, essa espécie de filhos de Deus sendo manifestada. Em qualquer que seja desses assuntos, a gente poder lidar com isso com equilíbrio, poder lidar com isso sem ter que matar as pessoas, porque já basta o mundo, as pessoas brigando, as pessoas matando, morrendo por causa dessas coisas. Então quero fazer aqui uma oração com vocês. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, são assuntos delicados que no mundo em que nós estamos vivendo, que as pessoas não têm paciência de ouvir umas às outras, que antes de terminar de ouvir ou nem mesmo dar oportunidade para o que o outro tem a falar, já estão fazendo julgamentos, críticas, acusações e tantas coisas. Mas que o Senhor possa, meu Deus, abrir o coração, os ouvidos destas pessoas, que eles possam ouvir com humildade e poder, ó Deus, então assimilar e poder absorver, ó Deus, este conteúdo, aquilo que estou tentando transmitir para eles com este espírito humilde, esta simplicidade, para que eles possam, ó Deus, refletir nestas coisas e não olhar, ó Pai, para a discussão, para a briga que tudo isso traz, para o ódio e para tantas coisas ruins que estes assuntos trazem, ó Deus, mas que eles possam receber, ó Pai, as bênçãos do Senhor Jesus Cristo e que eles possam conseguir, ó Pai, olhar para a profundidade deste assunto, da maneira que as Escrituras nos mostram também, estes outros ângulos que tem destes assuntos, e que eles possam ver também como o profeta William Branham lidou com isso de uma maneira natural, equilibrada, e nos dando um exemplo, Pai, que nós podemos assim agir também nos nossos dias. Abençoa cada uma destas pessoas, cada uma destas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, trazendo aqui a primeira citação para vocês, vejam bem, em 1965, nesse sermão aqui, nessa pregação do William Branham, veja o que ele diz aqui. Em nosso governo, em nossa política, nós não temos nem mesmo um homem que poderíamos colocá-lo como político, que absolutamente se firmaria no que ele pensa que é correto. Porque, na maioria das vezes, né, a pessoa vai chegar ali e vai ceder, não vai conseguir se firmar nos seus ideais, né, vai ceder à pressão. E aí veja o profeta falando sobre isso. Onde está o nosso Patrick Henry e George Washington e o Abraham Lincoln de hoje? Exatamente como o nosso presidente disse ali, a maneira, se eles querem comunismo, podem ter, seja o que for que as pessoas desejam, se aquilo não é um homem que não fala a sua convicção. Então o profeta estava elogiando, né, aquele homem que estava firmado nas suas convicções, que estava defendendo ali suas convicções, que fosse comunista, que fosse o que quer que seja, se as pessoas querem aquilo ali, então é escolha delas, decisão delas. Então veja bem, vou lendo aqui para vocês e vou fazendo alguns comentários. Acompanham comigo. Veja essa citação aqui de 1963, desse sermão aqui, e o profeta comentando sobre a política. Então, assim, ele comentou sobre o assunto, porque as pessoas queriam saber, queriam uma orientação. Então tem a parte espiritual da coisa? Tem, mas tem o natural que as pessoas precisam agir. Elas querem saber como elas lidam com isso. Então, não adianta ser hipócrita, não adianta ser superficial. Igual nós temos, né, pastores que falaram sobre este assunto. Eu assisti, por exemplo, o pastor Joesley, que trouxe ali um estudo muito profundo, muito rico a respeito da origem, definição, conceito da direita, do comunismo, trazendo ali toda uma explicação. Isso com certeza exigiu muita dedicação, muito empenho, estudo ali. E tem pessoas que simplesmente olham ali para o título e já julgam. E não param, às vezes, para poder examinar o conteúdo que está sendo ministrado ali, a intenção, o propósito daquilo, que o pastor tem ali, as ovelhas dele ali, situações que acontecem. Então ele vai e traz um assunto também lidando com esses acontecimentos, mas as pessoas não param para fazer essas análises. Elas simplesmente querem trazer suas opiniões ali, seus julgamentos, e pronto. Então,
Veja o que o profeta diz aqui. E agora, ainda tal como eu disse, eu discrepava as suas políticas, não estava de acordo com suas ideias, do que ele estava tratando de fazer. Porém, vejam vocês, ele é outro homem, e eu não estava de acordo com seu sistema de religião, eu certamente não estava de acordo com isso. Porém, ainda assim, ele foi criado dessa maneira. Isso é o que aconteceu. Como disse, talvez se ele houvesse ouvido algo diferente, haveria podido ser diferente. Então, não me lembro aqui, mas o profeta expondo aqui sua opinião a respeito, né, desse sistema que essa pessoa estava apresentando, que ela defendia e tal. Temos uma coisa aqui que fazemos quando um de nossa gente morre ou algo, mesmo quando, creio, como uma igreja americana, como um corpo de americanos, o povo americano votou pelo senhor Kennedy para presidente. Então veja o profeta fazendo comentários sobre isso. Aí aqui o profeta vai fala que votou no Nixon. Né? No vídeo anterior eu trouxe a questão da fraude, como foi ali aquelas eleições da década de 60, ali, de 1960. O profeta está falando aqui que ele conhecia o senhor Nixon pessoalmente e ele votou no Nixon. Então, assim, se você não quiser votar, problema seu. É um direito seu. Né? Tudo é anticristo, é comunismo e tal. É claro que existem as pessoas que fazem aí campanha, que depositam toda a sua esperança e tal. Cristão fazer isso, aí ele está agindo errado. Né? Diante de tudo que nós conhecemos, sabendo que o nosso reino é deste mundo e toda aquela situação, claro, aí ele está errado. Mas também não é por nós sabermos que isso aqui é controlado pelo diabo, que a gente também não vai exercer a nossa cidadania, igual o profeta exerceu. Agora, eu acho incrível que tem pessoas que são mais santas que o profeta, que a coluna de fogo pairou sobre ele, né, teve aquele nascimento todo especial, a coluna de fogo entrou dentro dele, né, Deus encarnou nele e tudo, mas tem pessoas mais santas do que isso ainda. Não, eles não se envolvem com a política. Claro, como o mundo se envolve, a gente não se envolve. Como Ló se envolveu, Abraão não se envolveu. Isso é claro, isso é óbvio, isso é lógico. Mas vir aqui trazer uma orientação para as pessoas, isso aí o profeta fez. E estamos aqui fazendo isso também. Como Jesus orientou seus discípulos, seus seguidores, estamos aqui tentando ajudar as pessoas no meio dessa confusão toda, no meio desse extremismo todo. Porque, como a Bíblia diz, como Paulo diz lá, como crerão se não há quem pregue? Então falar que está tudo errado é muito fácil, mas quem que está trazendo a solução? Quem está mostrando a solução, a luz no fim do túnel? Está errado, está tudo errado. Mas e aí? Como é que é o certo? Como agir certo no meio de tudo isso? Então esse é o propósito. É igual numa empresa, que tem de gente que só mostra os problemas, que só mostra os erros. Na igreja também acontece assim, né? Principalmente quem trabalha ali na frente, ou quem está auxiliando o ministério, você encontra um monte de erros. Ou tem bastante gente para poder apontar os erros, mas e quantas pessoas comprometidas para ajudar? São poucas. Então o profeta disse aqui, abertamente, eu votei pelo senhor Nixon, porque assim, aqui o profeta falando não concordava, né, com o seu sistema, falando a respeito aqui de alguém aqui, que eu não coloquei aqui, mas eu trouxe isso aqui só para você observar que o profeta, quando não concordava com as pessoas, ele falava, só que a questão é a maneira que se fala, com respeito. E isso, no mundo, as pessoas não têm mais diálogo, não têm mais respeito. O debate dos políticos é uma coisa terrível. E não só dos políticos, das pessoas também. Não conseguem dialogar. Já vem com a mão cheia de pedra. Então, o problema não é pensar diferente, não é discordar um dos outros. Mas é como isso é feito. Se há respeito, se há educação, se há maturidade, agora é uma infantilidade terrível. Então estou te mostrando aqui esse exemplo de um profeta, de uma pessoa madura, de uma pessoa que sabia discordar ou concordar, mas com respeito. Que era sincera, mas não era agressiva. Que aí tem pessoas que confundem sinceridade com agressividade, com arrogância. Eu gostei dele, e eu votei por ele pessoalmente, porque gostei dele. Porém, as pessoas deste país, americanos, meus concidadãos desta nação, elegeram o senhor Kennedy. E a forma em que o fizeram, bom, isso é entre eles e Deus.
porém isso é muito... Ah, irmãos, mas era para cumprir a escritura, né? Tinha que ter Acabe e Jezabel nos dias de Elias. Ok, espiritualmente era isso. Mas o profeta foi e votou em Nixon. Está entendendo? Então, é isso que nós precisamos analisar, a coisa completa. E o espírito que estava no profeta. Porque, repetindo, se nós não tivermos... Porque aí entra na questão do reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos o batismo desse Espírito Santo, você pode estar falando aí contra a política o tanto que for, que você está no meio dela. Você está no meio dela a mesma coisa. Se tu não tem o batismo do Espírito Santo na sua alma, se esse Espírito Santo, se essa vida que estava no profeta não estiver em ti, não estiver em mim, nós podemos descer o pau na política o tanto que for, que nós está tudo farinha do mesmo saco. Olha a maneira dele agir. E é o que mais nos chama a atenção, é o que mais me chama a atenção, pelo menos. Não é só a pregação, o que falava, mas era o que ele vivia, as suas ações. Veja bem, essa aqui também é interessante, olha, de 1964, perguntas e respostas número 3. Penso que foi esta razão que o senhor Rockefeller cometeu um erro fatal. Era um esportista bem famoso naqueles dias. Veja o que o profeta vai dizer aqui. Ele era amado pela nação. Provavelmente teria sido o nosso próximo presidente. Mas quando sua esposa entrou na menopausa, se não me engano era pugilista, né, o Rockefeller, e estava na menopausa, ele a abandonou e casou-se com a sua secretária. Vê você o que aconteceu? Isto mostra que ainda há algum bom pensamento nos americanos. Eu li um pouquinho sobre isso, e aí o que aconteceu? Aquilo foi uma bomba, né, na época, e a nação ainda tinha, como diz o profeta aqui, né, penso que isso mostra que ainda há um bom pensamento nos americanos, ainda tinham valores ali e tal, então diante disso não votaram nele, ou não escolheram ele para presidente, então o profeta está elogiando isso. Agora, eu gosto do senhor Goodwater, não sei pronunciar esse nome aqui, o irmão Branham estala seus dedos, né? Rockefeller, ele é eu gosto do senhor Goldwater também, eu gosto de todos, mas eu não queria alguns de vocês, alguns de meus irmãos republicanos estão assentados lá fora me ouvindo dizer isto. Observem, mas eu não sou político, eu desejo ser um cristão, vê? E este este não é um lugar para políticas, vem? A coisa toda se acabou, de qualquer maneira, daquela maneira, mas disso que estamos falando a respeito é eterno. Democrata ou republicano, é uma desordem. Isto nunca pode ser remido, está terminado. Então, não discutam sobre isto. A coisa a fazer é viver para este reino, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Isso é correto. Sim, Senhor. Então, a política está de um lado da cerca e eu estou do outro. Então, perfeitamente compreensível. Ele nos traz todo esse entendimento espiritual, natural aqui, mas, ao mesmo tempo, ele comenta sobre o assunto. Ao mesmo tempo, ele traz esclarecimento, até quem seria a melhor opção para o país, né, de acordo com a visão dele. Entende? Agora vamos aqui falar mais um pouquinho de Ló, né, a festa das trombetas, mais um sermão aqui. O profeta cita Lucas 17, onde Jesus estava falando, né, como foi nos dias de Ló. Aí veja o que o profeta fala aqui, ó. Há sempre 3 classes de pessoas. Ali estava Abraão, o eleito, chamado para fora da própria Sodoma. Ali estava Ló, o membro de igreja, ou homem denominacional embaixo. Ele tornou-se parte desse mundo, ao ser o prefeito da cidade. Sentava-se à porta, ele era o juiz, o qual é o prefeito. E ali estava a própria Sodoma. E agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob seu carvalho, 3 anjos lhe apareceram. 2 deles desceram para Sodoma. E veja que quando a gente lê lá em Gênesis 19, fala que no entardecer aqueles 2 anjos apareceram ali para Ló. Então, bem no entardecer, esse grupo denominacional também recebe uma mensagem, recebe este evangelho que são para eles. Então, não adianta a gente ter uma postura de julgar essas pessoas, porque aquilo que foi predestinado para eles é isso. Agora, a gente precisa, claro, trazer aqui a palavra de Deus completa. Esse sol precisa brilhar, essa chuva precisa cair, mas aquela semente vai produzir conforme ela foi determinada.
ao que ela foi determinada a produzir. Aí Lucas 17, né, para quem não conhece aqui o texto, Jesus disse assim, ó, semelhantemente também como aconteceu nos dias de Ló, não, nesse caso aqui, esse caso aqui foi os dias de Noé, né? E conferir se o texto está certo mesmo. Semelhantemente também, como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Não, está certo. É que nos dias de Ló a Bíblia fala sobre casamento, né? Que casavam-se e davam-se em casamento. Mas no dia de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, plantava, edificava. E no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Então todo esse contexto de comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, tudo está acontecendo hoje a mesma coisa. E Ló envolvido com a política. Imagina, no meio daquela confusão toda. Então, o olho natural hoje vê uma igreja deslumbrante, um companheirismo com o prefeito da cidade, ou outros mais, na organização dessas denominações, e falham em ver o poder do Espírito Santo quando ele pode ressuscitar mortos e curar os enfermos. Então veja, as denominações hoje, eu estava conversando ontem com colegas ali de trabalho, e a gente comentando, né, sobre como que antigamente, né, muitos anos atrás, a pessoa que era crente, principalmente nos locais públicos, na escola, trabalho e tal, ela sofria bullying, ela sofria discriminação por ser crente. Hoje não, hoje é status a pessoa ser evangélica. Se tornou algo legal, se tornou algo popular. Veja que até mesmo políticos são eleitos através dos evangélicos, né? Veja a bancada evangélica, veja quantos deputados e até senadores e até presidente, não só aqui no Brasil, mas fora dele também, estão sendo eleitos pelos evangélicos. Então hoje se tornou algo popular, algo legal, só que isso é representado por Ló, é representado por este grupo que se envolve com essas coisas do mundo. Então o profeta está dizendo, as pessoas, esses crentes se tornaram cada vez naturais, né? Porque aí a gente vê essas pessoas, as igrejas cada vez mais lotadas, né, no mundo religioso, só que cada vez menos de Deus nas pessoas, de mudança de vida, porque aí vai para a igreja, leva o mundo dentro e as mesmas coisas que faz lá fora, faz lá dentro, então não tem mudança nenhuma. Por quê? Não tem o poder do Espírito Santo, que é o que converte, que é o que transforma a vida das pessoas. E também, irmãos, poderíamos dizer nos grupos, nos indivíduos que dizem que pertencem à mensagem. Tem a letra dessa mensagem, faz guerra no WhatsApp, na internet, com parágrafo, com escritura, mas e o poder de Deus? Falam de todos esses assuntos, conhecem todos esses assuntos, mas não tem poder nenhum. Para começar, não consegue mudar a vida da pessoa. Não consegue fazer a pessoa examinar, reconhecer, se humilhar na presença de Deus? Então, é fácil olhar para as denominações, fazer esse julgamento, identificar Ló, mas ainda a Bíblia chama Ló de justo. Então vamos caminhando aqui. Gênesis 18, você vai identificar aqui também, quando Abraão, né, esse tipo do eleito, esse que se separou de todas estas coisas para algo maior, quando a partir do verso 19 ali, Abraão está na presença de Elohim, na presença de Deus, e Deus dizendo para Abraão, revelando tudo que vai fazer ali para Abraão, que ele iria, né, conferir ali se o que estava chegando até ele acerca de Sodoma, se aquilo era correto, se ela estava realmente naquela situação terrível. E ele revela para Abraão, então, que ele iria destruir Sodoma. E o mundo está nas mesmas condições de Sodoma, né? Nós lemos ali, comer, beber, plantar, edificar, as práticas ali sodomitas, né, que todos vocês conhecem, né, homossexualismo, né, o LGBT, enfim, e toda essa prática, toda essa maldade, e aí Deus ia destruir aquela cidade. Deus avisa isso para Abraão, e Abraão começa a clamar por Ló. Então, se eu sou um eleito, se eu sou um filho de Abraão, olha como Abraão agiu. Eu estou agindo dessa forma? Se eu sou semente de Abraão, cadê então eu produzindo a mesma espécie? Porque Ló era um Ló, e ele estava lá agindo como Ló, produzindo conforme a sua semente, conforme a sua espécie. Não é só falar, porque está aqui. A essência do negócio, o principal, é você observar como a pessoa estava agindo. Porque não é só o nome que ele levava a Abraão, mas a vida que ele tinha, o testemunho que ele estava dando.
Podia estar aqui descendo o pau. Ah, Senhor, destrói mesmo. São tudo Ló, são sodomita. É isso que eu quero chamar a sua atenção, meus queridos. Vocês da mensagem, vocês que professam cristianismo, conhecimento de anticristo, de comunismo, isso aí nós temos. Ah, São Ló, se envolvem com a política. Isso aí nós sabemos. Mas e cadê Abraão? Cadê a semente real de Abraão? Para interceder, para clamar. Aí critica os denominacionais porque estão orando aí pela nação, que levantam um clamor pela nação. E vocês nem oram. Não oram nem pela nação, nem por si mesmo direito, não ora. E critica os outros que estão orando. Critica as pessoas que vão no monte. Eles pelo menos estão fazendo alguma coisa. Aí se levanta, por exemplo, um político, é político, mas um Nicolas Ferreira da vida, que vai lá e defende ali sua convicção, leva ali o evangelho da forma que ele conhece, tá lá misturando político com o evangelho, tá, mas tá botando na cara a tapa lá, falando, né, diante daqueles demônios todos ali. E nós? Será que nós estamos tendo essa coragem diante do que nós conhecemos? Será que nós estamos tendo essa coragem de colocar nossa cara a tapa, de falar as verdades, de pregar a palavra de Deus? Que eles estão pregando, seja lá misturado com política, está errado ou não está, mas estão fazendo alguma coisa. Agora a gente vai ficar só criticando quem está fazendo, e o que a gente está fazendo? E o que a gente está fazendo por este reino que a gente diz pertencer? Aí quando levanta algum pastor, algum ministro, que está lutando, que está tentando fazer alguma coisa por este reino, aí vem esses, que era para estar pelo menos orando para essas pessoas, não, fica só criticando. Não está fazendo nada para contribuir nesse sentido e critica quem está fazendo. Mas está aqui o exemplo. Abraão clamando por Ló. E eu não trouxe aqui, mas poderia citar depois se você quiser lá em Gênesis 15. E em outras oportunidades, quando Ló foi, e mais Sodoma e mais outras cidades ali, foram invadidas ali por outros reinos, naquelas guerras ali, Abraão foi lá ajudar. Não, mas podia ficar quietinho lá nos Carvalhais de Manre, porque ele, como um profeta de Deus, como um eleito, Deus já tinha antecipado para ele os eventos, então ele podia ficar lá quietinho, não, deixa Sodoma queimar, problema é deles, problema é de Ló, deixa se torrar lá mesmo. Bem feito para eles. Que esse é o pensamento de muitos crentes hoje. Egoístas. Querem ver o mundo pegar fogo mesmo. Eles querem ver o Brasil se lascar. Mas esquecem, eu vou repetir, esquecem que tem família aqui, que tem parentes aqui. Ló era parente de Abraão. Eles esquecem. Esquecem que precisam trabalhar aqui. Esquecem que precisam ainda conviver aqui. Ou então, oxalá que o arrebatamento seja hoje, que já vamos embora logo. Mas e se não for? Se a gente tem que viver mais tempo aqui? Igual a promessa para Abraão lá, levou 25 anos. Então deixa eu trazer aqui mais um texto do que o William Branham falou. Veja bem, mensagem liderança que ele pregou em 65. Não me importa se você é o dono da cidade inteira, do mundo inteiro, se não aceitou a liderança da vida eterna pelo Espírito Santo, Cristo, quem é você afinal? É um mortal morto em pecados e ofensas, religioso quanto queira ser, tão fiel à igreja quanto queira ser, pregador, se quer estar no púlpito, mas ao rejeitar, você morre. Ele foi bem sucedido, falando aqui de Ló, né? Foi bem sucedido aqui nesta terra, certamente. Nós o encontramos onde notamos, que eu vou fazer aqui na verdade, um jovem rico, e eu vou fazer esse paralelo aqui, né, que o profeta faz aqui, de Ló com este jovem rico. Depois eu vou ler na escritura sobre esse jovem rico. Aí o profeta está falando que ele foi muito bem sucedido, né? Seguimos na Bíblia, notamos que nós o encontramos como um rico, e ele tem grandes casas, estava entretendo o juiz e o prefeito da cidade, ou seja, o que for,
estava no terraço, fez grandes banquetes e muitas garçonetes e mulheres, moças, tudo mais em volta. E é um mendigo deitado junto ao portão, que é aquela história do rico e Lázaro, né? Ele varre as migalhas e deixa caírem para ele. Conhecemos a história. A seguir, ele continua bem-sucedido, assim como as igrejas estão ficando hoje. Um homem de negócio sentado aqui, contando-me, aqui mesmo na Califórnia, que a igreja tem que dizer ao sindicato trabalhista o que fazer. Vejam, a igreja e o Estado estão se unindo de novo. Está bem em cima. Veja, você está bem aqui. E recebe a marca da besta sem saber. Porque na primeira vinda de Jesus, a igreja e o Estado se uniram para crucificar Jesus. Então, novamente, você tem percebido como a religião e a política estão se unindo novamente. Praticamente todos os políticos é Jesus para lá, Jesus para cá, como está tendo essa união novamente. Notem, vemos agora que ele foi bem-sucedido, então encontramos depois que foi ainda mais bem-sucedido, a ponto de dizer, tenho tanto, que coisa, ele se encaixaria muito bem no dia de hoje, não é? Até meus celeiros se encheram, estão repletos, e tenho tanto que disse, ó alma, descansa. Mas o que ele fez no início? Rejeitou a liderança de Jesus Cristo, sua igreja, sua inteligência, sua instrução e tudo mais. O levaram ao sucesso. Todos os judeus o amavam. Ele contribuía, os ajudava, pode ter feito isto, aquilo mais, mas vejam, rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. A Bíblia disse, ele disse, louco, esta noite te pedem a tua alma. E agora nós o encontramos, o lugar seguinte, no inferno, erguendo os olhos e vendo no seio de Abraão aquele mendigo que ele desprezou na rua. Que erro fatal! Como as igrejas tinham estado bem da forma que se conduziam, mas ainda assim não tinham a vida eterna. Então, este jovem foi um exemplo, né, das pessoas, das igrejas que rejeitam a liderança do Espírito Santo e que tomam esse mesmo destino, né? São bem-sucedidas economicamente, em todas as áreas, mas sem ter a liderança do Espírito Santo nas suas vidas, caminham para essa mesma direção que esse homem caminhou. Então, em Lucas 18, né, você encontra, depois se você quiser, Lucas 18, a partir do verso 18, a Bíblia diz, um certo governante perguntou-lhe, então vejam, era um homem político, um homem com grande influência religiosa também ali, no meio dos judeus, e ele foi até Jesus e perguntou como ele faria para herdar a vida eterna. Você pode voltar lá nas Escrituras e ler sobre isso, que aí o profeta está mencionando, ele teve essa oportunidade, mas ele rejeitou quando Deus disse para ele o que ele tinha que fazer, ele guardava ali os mandamentos, mas quando Jesus disse, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e distribui entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Aí ele ouviu essa palavra, ficou muito triste, porque ele era muito rico, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, que o coração dele estava nas suas riquezas. Então ele não conseguiu abrir mão disso, então você observa que um dos mandamentos ali ele não guardava, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Ele achava que guardava todos os mandamentos, mas infelizmente um dos principais ele não guardava. E isso o levou a ir para o inferno, que aí o profeta mostra que esse mesmo jovem rico era aquele que estava clamando por Abraão para derramar uma gota d'água para ele molhar sua língua ali no Hades, no inferno. E aqui em 2 Pedro, capítulo 2, já estou aproximando aqui do fim, a Bíblia, veja o que Pedro fala a respeito de Ló. Ló aqui, um dos nossos personagens aqui principais. Então veja, lá no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as com a destruição, tornando-as um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Então Sodoma e Gomorra é um exemplo para este mundo de hoje, que tem chegado nestas mesmas condições, e Jesus assim o disse, né? E livrou o justo Ló. Olha só, o justo Ló, que era um prefeito, que era alguém envolvido com a política, a Bíblia diz que ele era justo. A Bíblia não colocou Ló no mesmo grupo aqui dos sodomitas, ímpios. A Bíblia diz que ele estava enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem era justo, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa ao ouvir e ver as suas obras injustas. Então, quando eu olho para isso aqui, eu consigo ver que por mais que seja difícil, a gente tem políticos, tem pessoas justas no meio dessa Sodoma que a alma delas estão aflitas, que elas estão enfadadas desta corrupção, destas injustiças cometidas, falando aqui da nossa nação, e por isso elas estão levantando este clamor.
Porque, do contrário, elas estariam acomodadas com tudo isso que vem acontecendo. Mas não, apesar de estar neste ambiente sodomita, porque nós encontramos esse tipo na Bíblia. Ló estava lá em Sodoma? Estava. Mas ele estava aflito com aquilo, estava enfadado, ele não conseguiu dar o passo, ele não conseguiu chegar naquele nível de Abraão, que caminhava por fé e não visão, mas ele era um justo. Então isso que nós precisamos observar também, meus irmãos, que não é todo mundo que foi eleito, predestinado para ser noiva. Existe um Abraão, como o profeta disse, há sempre 3 grupos. Existe um Abraão, existe um Ló e existe os sodomitas. Não adianta a gente querer colocar todo mundo no mesmo pacote. Não é porque a mesma chuva cai sobre o Abraão e cai sobre o Ló que vai fazer o Ló ser como Abraão. Não é porque o mesmo sol que nasce para o Abraão, nasce para o Ló, nasce para o sodomita, que vai fazer todos eles ser como Abraão, não. Agora, se eu sou semente de Abraão, se eu sou essa semente real de Abraão, então vamos lá em Gênesis 18, a partir do verso 19, e vamos ver o comportamento de Abraão acerca de Sodoma, acerca de Ló. Será que estamos tendo esse mesmo comportamento hoje? Reflita nisso, vamos examinar nossas vidas. Nos dias de Jesus, será que nós estaríamos tendo o comportamento de Jesus ali escrevendo na areia? Daquela mulher que foi pega no ato, em flagrante? Ou nós estaríamos entre aqueles da multidão ali com as mãos cheias de pedra? Eles estavam ali não era porque eles queriam, porque eles amavam a verdade, não. Não é porque eles amavam as escrituras, não. É porque eles amavam dar pedrada, eles amavam ver alguém perecendo, eles amavam ver alguém que falhou ali, que não conseguiu cumprir a lei, para eles poderem ser superiores. Nós cumpre a lei. Para eles ter alimentar aquela arrogância deles. Nós conhecemos. Tá vendo? Na lei diz isso. É isso que eles amavam. Ser superiores. Ser os santarrões. Esse era o prazer deles. Não era ver o cumprimento da palavra de Deus, não. Mas eles estarem por cima. Há muitos crentes dessa mensagem agindo como Saulo, antes de se converter, com essa mensagem na mão, mas perseguindo os próprios irmãos, perseguindo os próprios cristãos, com as cartas, com as escrituras na mão, perseguindo, não tiveram um encontro ainda com a coluna de fogo, não tiveram ainda um encontro com Deus. Fariseu dos fariseus, conhecem como ninguém. É um conhecimento perspicaz, um conhecimento gigantesco das Escrituras. Mas só da letra. Não se encontraram ainda com este Jesus, a quem eles acham que está servindo. Então que possamos refletir nisso. Veja essa citação aqui de 1961. Quando Elias não convocou uma demonstração de se Deus é Deus, sirva-o, se Baal é Deus, sirva-o. Elias hoje, então qual seria o comportamento de Elias hoje? O que ele falaria para as pessoas? Se a política é Deus, sirva. O que nós temos na política? O que nós temos feito? Nós não temos nada a não ser um monte de corrupção. Nós não temos nada, porém nós temos perdido quase que cada amigo que temos pelas nações. Aqui na semana passada estávamos perdendo 2 ou 3 nações mais para o comunismo. Por quê? Mete o pau no comunismo, mas aí o que o profeta diz aqui? Nós estamos cobrando impostos das pessoas e tirando o seu dinheiro. Mais uma citação aqui, de 63, primeiro selo. Uma trombeta sempre anuncia uma guerra, uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se enreda na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tenha muito cuidado porque uma guerra está à mão. O reino ainda pertence ao diabo, ainda tem essa parte na mão, pois note bem, o mundo foi redimido por Cristo e ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo seus súditos até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado.
Então, o que deveria ser a ocupação dos cristãos, buscando esse último eleito, esse amor pelas almas? Porque quem sabe esse último eleito pode estar do meu lado, pode estar próximo de mim, mas como eu vou alcançar ele se eu estou nessa guerra? Se eu estou aqui no meio dessa confusão? Quem sabe esse último eleito estava precisando só de alguém com amor, alguém com equilíbrio, com a mente sã ainda, alguma pessoa sensata, que abordasse esses assuntos de uma forma que não fosse debaixo desta unção que se encontra no mundo, essa unção que está matando com a letra, mas é uma trombeta, anuncia guerra, confusão política. Então tudo isso que está acontecendo, claro, é a Escritura se cumprindo. Quarto selo, de 63. Todas estas ideias de interceder com Judas para dirigir a política, com Santa Cecília e outra coisa, tudo isso é tolice. Não digo que essas pessoas não são sinceras e honestas no que fazem, porém estão erradas, estão sinceramente erradas. Notem, o anticristo vem sobre um cavalo amarelo, cores misturadas. Um cavalo é uma besta, representa um poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? Porque abarca o sistema político, os poderes nacionais, os poderes religiosos, poderes demoníacos e demais poderes misturados. Porém, quando Jesus vier, ele virá sobre um cavalo de uma cor sólida, a palavra. Amém? Este outro mistura suas cores, branco, vermelho e preto, 3 cores representadas em uma, 3 poderes representados em um. Foram um cavalo branco, vermelho e um negro, e foram 3 coroas numa. Então aqui a explicação, como eu estava comentando ali, da religião unindo-se com a política. Veja que quando nós voltamos então lá no livro de Apocalipse, na abertura daqueles selos, nós temos esses poderes demoníaco, religioso e político, tudo unindo-se da parte do diabo, né? Tudo pertencente a ele ali. Aí, da parte de Deus, é uma cor só, é a palavra que vem e combate com isso tudo. Vejam, agora, os está juntando sobre seu cavalo de cores misturadas, porque tem poder político. Se você não crê que ele tem poder político, então como entrou esse presidente Kennedy? Como sucedeu isso? Os que vieram a esta terra originalmente, aí ele cita novamente aquela questão lá de 1960, nós falamos no vídeo passado. Os que vieram a esta terra originalmente, né, ali nos Estados Unidos, fugiram a esta terra para terem liberdade de culto. E agora vocês, os democratas, têm vendido sua primogenitura por razões políticas. Agora, tanto democratas como republicanos, ambos partidos estão podres. Eu estou falando do cristianismo. Porém, vocês que têm vendido sua primogenitura para deixarem entrar um homem com ele, devem ter vergonha. Então, ele chamando a atenção dos cristãos, já que o país era originalmente cristão, vendeu sua primogenitura e elegeu um presidente Kennedy, né? Um homem que foi contra esses princípios ali do país originalmente. Amados, meus queridos irmãos e irmãs, agradeço vocês que assistiram, né, até aqui, que tiveram paciência, que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possa ser de ajuda para você, se você foi ajudado, souber de mais alguém que pode ser ajudado com essa simples e humilde palestra, compartilhe, curta, se não for inscrito, se inscreva e nos ajude a levar a palavra de Deus, essas orientações para mais pessoas e mais pessoas serem ajudadas. Eu agradeço imensamente vocês que já têm contribuído, que têm ajudado com a sua audiência, com a sua participação nos comentários e compartilhado, divulgado isso. Que Deus te abençoe e recompense grandemente na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir.